O clamor de Bartimeu, o cego Bartimeu, era um homem cego fisicamente, mas com fé em Jesus. O seu clamor ecoou pelas ruas de Jericó, um som de desespero, esperança, que se recusava a ser silenciado. Rodeado por uma multidão indiferente, que tentava abafar a sua voz, Bartimeu persistiu, pois o seu coração reconhecia a passagem da única pessoa que poderia mudar o seu destino. Ele não era apenas um mendigo à beira do caminho, era uma alma sedenta por um milagre. Alguém que na sua escuridão física enxergava a luz divina que emanava de Jesus de Nazaré. A sua história não é apenas sobre um pedido de ajuda, mas sobre a força de um clamor que nasce da mais profunda convicção. Este clamor representa a voz de todos aqueles que, em meio às suas próprias trevas, ousam gritar pelo Salvador, acreditando que ele não apenas ouve, mas se detém para atender. Bartimeu nos ensina que um clamor genuíno, impulsionado pela fé, tem o poder de parar o Rei dos Reis e transformar uma vida de miséria em um testemunho de glória. A sua persistência diante da repreensão da multidão demonstra uma verdade fundamental. A nossa busca por Deus não deve ser condicionada pela aprovação ou desaprovação dos outros. A sua necessidade era maior do que a sua vergonha, e a sua fé era mais forte do que o ceticismo ao seu redor. Naquele dia, à beira do caminho, o clamor de Bartimeu não foi apenas um som, mas uma declaração de fé que atravessou a barreira do som e tocou o coração compassivo de Cristo, provando que para ele nenhuma voz é insignificante e nenhum pedido de socorro passa despercebido. Aquele grito desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tornou-se um hino de esperança, um modelo para todos que buscam a intervenção divina em suas vidas. O clamor de Bartimeu foi a sua ferramenta mais poderosa. Não possuindo riquezas, status ou influência, ele usou o que tinha, a sua voz. Mas não era um murmúrio ou uma súplica tímida, era um grito visceral, uma expressão audível de sua agonia e de sua fé concentrada. A multidão, talvez acostumada com a presença de mendigos e com os sons da pobreza, tentou silenciá-lo. Para eles, aquele homem era apenas mais uma inconveniência, um ruído de fundo na passagem triunfal do Mestre. Eles o repreendiam, ordenando que se calasse, talvez por considerarem seu grito inapropriado, exagerado ou indigno da atenção de Jesus. No entanto, a repreensão teve o efeito contrário. Quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele clamava. A sua persistência não era teimosia, mas uma demonstração de fé desesperada. Ele sabia, instintivamente, que aquela era a sua única oportunidade. Jesus estava de passagem, e se ele perdesse aquele momento, poderia passar o resto da sua vida na escuridão. O seu clamor era uma arma contra a indiferença, contra a resignação e contra a sua própria limitação. Era a manifestação de uma fé que se recusava a aceitar um não como resposta, não de Jesus, mas das circunstâncias e das pessoas ao redor. Aquele clamor era uma oração em sua forma mais pura e intensa, nascida da necessidade e impulsionada pela certeza de que aquele que passava era o Messias prometido, o filho de Davi, o único com poder para reverter a sua condição. A sua voz rasgou o véu da normalidade daquele dia e chamou a atenção. A condição de cego definia a existência de Bartimeu. A cegueira, no contexto bíblico, frequentemente simboliza mais do que uma deficiência física. Representa a escuridão espiritual, a incapacidade de ver a verdade de Deus. Bartimeu vivia em um mundo de trevas literais. Cada dia era uma repetição do anterior. A mesma beira de estrada, a mesma posição de mendicância, a mesma dependência da caridade alheia. A sua cegueira o marginalizava colocando-o à parte da sociedade produtiva e da vida comunitária plena. Ele não podia ver os rostos das pessoas que passavam, nem a beleza do mundo ao seu redor. A sua realidade era limitada ao que podia ouvir, tocar e cheirar. Esta escuridão física, no entanto, aguçou a sua percepção espiritual. Enquanto muitos na multidão
com a visão perfeita, viam em Jesus apenas um profeta, um curandeiro ou um líder político carismático. Bartimeu, o cego, via nele o filho de Davi, o Messias esperado. A sua deficiência física não o impediu de reconhecer a divindade de Cristo. Na verdade, pode-se argumentar que a sua condição de vulnerabilidade e dependência total o tornou mais receptivo à verdade espiritual. Ele não tinha orgulho ou autossuficiência que pudessem cegar o seu coração. A sua cegueira era a sua identidade social, o rótulo que a sociedade lhe dera. Mas ele estava prestes a provar que a sua verdadeira identidade estava na fé que ele depositava naquele que é a luz do mundo. A escuridão que o envolvia tornou o seu anseio pela luz ainda mais profundo e desesperado. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Dar o seu nome e o de seu pai, algo incomum nos relatos de milagres, confere a esta história um toque de historicidade e pessoalidade. Ele não é apenas um cego anônimo. Ele é Bartimeu, um indivíduo com uma história, uma identidade e um sofrimento real. Ao sentar-se à beira do caminho para Jericó, ele representava os marginalizados, os esquecidos, aqueles que a sociedade deixa para trás. A sua posição física, menos à margem, menos refletia a sua posição social. Ele vivia das sobras, da compaixão passageira dos viajantes. A sua vida era de monotonia e desesperança. Contudo, Bartimeu não era passivo em seu sofrimento. Ele estava atento. Ao ouvir que Jesus de Nazaré estava passando, algo dentro dele despertou. Ele não se contentou em apenas ouvir a notícia. Ele agiu sobre ela. Ele transformou a informação em uma oportunidade. A oportunidade de uma vida. Bartimeu se recusa a ser definido por sua condição. Ele se levanta, figurativa e literalmente, contra as expectativas. Ele é a prova de que a nossa condição atual não precisa ditar o nosso futuro. Mesmo na posição mais baixa, à beira do caminho, ele ousou clamar pelo rei. A sua história pessoal, de um homem específico chamado Bartimeu, torna-se universal, falando a todos que se sentem à margem, lembrando-os de que Deus conhece o nosso nome e se importa com a nossa história individual. Os milagres são a assinatura do poder de Deus, manifestações tangíveis de sua soberania sobre as leis naturais, a doença e a morte. O ministério de Jesus foi marcado por uma sucessão de milagres extraordinários. A transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães e peixes, o acalmar da tempestade, a ressurreição de Lázaro. Cada milagre não era apenas um ato de poder, mas também uma lição profunda, uma revelação sobre o caráter de Deus e a natureza do seu reino. Os milagres de Jesus demonstravam sua compaixão pelos que sofrem, seu poder sobre as forças do mal e sua autoridade como Filho de Deus. Eles eram sinais que apontavam para uma realidade maior, a vinda do reino de Deus, onde a dor, a doença e o sofrimento seriam finalmente erradicados. No caso de Bartimeu, o milagre da cura não foi um espetáculo público realizado para impressionar a multidão. Foi uma resposta íntima e pessoal ao clamor de fé de um único homem. Jesus parou toda a comitiva por causa de um mendigo cego. Isso revela que para Deus, o indivíduo importa. Em meio à multidão, Jesus focou sua atenção em Bartimeu. Os milagres validavam a mensagem de Jesus, provando que suas palavras não eram vazias, mas carregadas de poder divino. Eles eram um vislumbre do mundo restaurado, que ele veio inaugurar. Um mundo onde os cegos veem, os coxos andam, e os pobres ouvem as boas novas. A cura de Bartimeu foi instantânea e completa. No momento em que Jesus proferiu as palavras, "Vai, a tua fé te salvou", a sua vida mudou para sempre. A Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a vista. Não houve um processo gradual, nenhuma necessidade de reabilitação. A escuridão que o envolveu por anos foi dissipada em um instante pelo poder da palavra de Cristo. Esta cura foi mais do que a restauração de seus olhos físicos. Foi um ato
de recriação. O poder que originalmente criou os olhos no ventre de sua mãe foi o mesmo poder que agora os restaurava. Este milagre demonstra a autoridade absoluta de Jesus sobre o corpo humano e sobre as enfermidades que o afligem. A cura foi um sinal visível da salvação invisível que Bartimeu recebeu. Jesus conecta diretamente a cura à fé do homem. A tua fé te salvou. A cura física era a evidência externa da transformação interna que já havia ocorrido em seu coração. Ao ser curado, Bartimeu não se afastou para viver sua nova vida em particular. A sua primeira ação, como um homem que podia ver, foi seguir Jesus pelo caminho. A sua cura o levou a um discipulado imediato, mostrando que o propósito dos milagres de Deus não é apenas aliviar o sofrimento, mas nos atrair para um relacionamento mais próximo com Ele. A cura transformou um mendigo à beira do caminho em um seguidor no caminho de Cristo. A recuperação da visão foi um evento transformador em todos os níveis. A primeira coisa que Bartimeu provavelmente viu com clareza foi o rosto de Jesus, aquele cuja voz ele ouviu e em quem depositou toda a sua fé. Que momento glorioso deve ter sido passar da escuridão total para a visão do rosto do Salvador. A sua visão restaurada abriu um mundo inteiramente novo. As cores, as formas, os rostos da multidão, o céu azul, a estrada poeirenta, menos tudo que antes era apenas uma abstração em sua mente. Agora era uma realidade vívida. Mas a visão que ele recebeu foi dupla. Além da visão física, ele recebeu uma clareza espiritual ainda maior. Ele já via Jesus como o Messias quando estava cego. Agora, com os olhos abertos, a sua compreensão e devoção apenas se aprofundaram. Ele viu a verdade de Jesus confirmada de forma milagrosa. A sua nova visão lhe deu uma nova direção. Ele não voltou à sua antiga vida, à sua antiga posição à beira do caminho. Aquele lugar de mendicância não era mais o seu lugar. Com a visão restaurada, ele escolheu usar seus olhos e seus pés para seguir Jesus. A visão que Deus nos dá, seja física ou espiritual, sempre vem com um propósito: nos capacitar a seguir seu caminho e a glorificar com nossa vida. Bartimeu agora podia ver o caminho à frente, e ele escolheu que esse caminho seria ao lado de Jesus. A cura de Bartimeu foi também um ato de libertação. A sua cegueira o aprisionava em múltiplos níveis. Ele estava preso à escuridão física, incapaz de experimentar o mundo visualmente. Estava preso à pobreza, dependendo da caridade para sobreviver. Estava preso à marginalização social, confinado a um lugar específico e a um status inferior. Estava preso, talvez, à desesperança e à resignação. O milagre de Jesus o libertou de todas essas correntes, de uma só vez. A libertação da escuridão lhe deu liberdade para ver. A libertação da mendicância lhe deu dignidade e a capacidade de se sustentar. A libertação da marginalização o reintegrou à sociedade como um membro pleno. Mais profundamente, foi uma libertação espiritual. Ao encontrar Jesus, ele foi liberto do poder do desespero. O seu ato de jogar fora sua capa, mencionado no Evangelho de Marcos, é simbolicamente poderoso. Aquela capa era provavelmente tudo o que ele possuía: seu abrigo, sua identificação como mendigo. Ao jogá-la fora para ir a Jesus, ele estava abandonando sua antiga identidade, sua vida de miséria, confiando plenamente que Jesus lhe daria algo infinitamente melhor. Foi um ato de fé que simbolizou sua libertação total. Ele estava se livrando do velho para abraçar o novo. A história de Bartimeu é um lembrete de que Jesus não veio apenas para curar doenças, mas para libertar os cativos, para quebrar todas as correntes que nos prendem, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. A fé foi o catalisador de todo o milagre. A fé de Bartimeu não era passiva ou teórica. Era ativa, audível e persistente. Ela começou com o reconhecimento de quem era Jesus,
filho de Davi, um título messiânico que reconhecia sua linhagem real e divina. Essa não era uma designação comum, era uma declaração teológica profunda, vinda dos lábios de um mendigo cego. A sua fé o levou a clamar, mesmo quando a lógica e a multidão lhe diziam para se calar. A fé o fez persistir diante da oposição. A fé o fez responder imediatamente ao chamado de Jesus, jogando fora sua capa e correndo em sua direção.